Porque aqui diz que ele vive pecando desde o princípio. A prática do pecado. A prática qual? Aquele que é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. Aleluia. É o que João está dizendo. Por quê? Porque quem vive pecando é o diabo, o inimigo de nossas vidas. Você já notou que o diabo, ele é sagaz? Ele vai aonde é a sua fraqueza, na sua família, aonde você trabalha, aonde você coloca a planta dos seus pés. Ele tenta levantar pessoas para embaraçar a sua mente. Mas quem tem a mente de Cristo não se corrompe. Quem tem a mente de Cristo, irmão, ele tem concepção a quem lhe chamou. Aleluia. Glória. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos capacita é Deus. Por que, pregador? Porque nós temos a divina semente. Aleluia. E essa divina semente é o Espírito Santo da Aleluia. promessa. Glória a Deus. Glorificado, Aleluia, exaltado Deus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 9 nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do que? Ele está dizendo: quem é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, porque o pecado ele corrompe o homem. A Bíblia diz lá em João capítulo 3 e o versículo 19, sabe o que diz? Que o julgamento é esse, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que, pregador? Porque as suas obras é má. O homem em si, na sua natureza, o homem inclina para o pecado, o homem inclina para a desobediência, o homem quer fazer de acordo com ele quer. Mas quando ele dá crédito à palavra de Deus, irmão, ele começa a caminhar na presença de Deus, e o pecado bate, e ele diz assim: não, porque eu sei que o meu Criador, ele vive, e por fim, ele se levantará. Glória a Deus. Essa é a certeza de quem não quer se corromper. Essa é a certeza de quem tem a divina semente de Deus. Aleluia. E a primeira característica de quem tem a divina semente de Deus, no primeiro versículo diz o quê? Para andar em justiça. Aí no versículo 8 João diz: quem vive pecando é o diabo. E quem vive na prática do pecado, não existe meio termo. Existe os filhos de Deus e os filhos do quê? Diabo. O texto é claro. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos a concepção Deus que nos chamou, um Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque se fosse por mim e você, nós não entrava por essas portas. Aleluia. Mas ele nos chamou. E quando ele chama, aí Paulo diz agora, ele prepara de antemão a obra qual cada um de nós que somos guiados pelo Espírito Santo, ele dá a direção. Aleluia. Mas a Bíblia diz, eu acho interessante, que a gente vai pregando e o Espírito de Deus vai dando a revelação. Lamentações, capítulo 3 e o versículo 39, pastor. Sabe o que diz? O que se queixa o homem vivente, se queixa cada um dos seus próprios pecados. O pecado corrompe. Então se o pecado corrompe o homem fica sem direção nenhuma, fica sem rumo nenhum. Mas quando ele começa a dar crédito à palavra de Deus, ele começa a praticar esta palavra, ser guiado por esta palavra, o final
traz a vida eterna em Cristo Jesus. Aí você pode até dizer assim: dentro da minha casa está só a misericórdia. No trabalho está só a misericórdia. Na faculdade está só a misericórdia. Mas saiba de uma coisa: o Deus que a igreja militante crê é o Deus que diz nesta noite: não te preocupa, porque eu vou mudar o cenário. Eu só quero que você ande em justiça e deixe a divina semente trabalhar no seu coração, porque eu vou mudar a história. Deus, ele vai trazer aquele que você acha que já perdeu. Deus, ele vai trazer e vai entregar em suas mãos. Mas creia nesta noite que ele quer que nós andamos em justiça. Não se corrompa, porque Deus, ele vai te abençoar nesta noite. Aí você diz assim: irmão Fernando, está difícil, não estou mais suportando. É tanta perseguição, é tanta gente falando mal de mim. Já não tenho mais força de vir para a igreja. Mas vim como um canal de Deus para te dizer nesta noite que ele vai te abençoar. Aleluia. Ele vai quebrar aquele coração de pedra, ao qual diz assim: eu não vou fazer por ela, eu não vou fazer por ele. Mas você estiver orando, saiba de uma coisa nesta noite: que o Deus do céu está ouvindo a sua oração, e ele sabe o tempo certo de agir. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele não é sujeito ao seu tempo. Deus, ele não é sujeito ao tempo daquele que diz que é soberbo, aquele que diz assim: você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer nesta noite que o leão da tribo do Judá, ele vai entrar na peleja. Creia nesta noite. Quem me conhece sabe que eu não gosto de pregar para encher o ego, mas eu falo aquilo que Deus coloca em meu coração. E Deus está dizendo nesta noite que ele vai mudar o cenário. Eu creio, Deus. Você achava que você ia sair daqui sem essa palavra? Você achava que aquele coração de pedra Deus não ia remover? Deus vai vir te pedir perdão, e você vai marcar o culto de ação de graça para agradecer a Deus, porque Deus quebrou o coração de pedra. Deus está falando nesta noite. Quem está no Espírito está entendendo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória! Mantenha sua Bíblia aberta. Versículo 9 nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o que? A divina semente. Você já notou que o próprio Deus habita em nós? Eu acho interessante que nós somos um pequeno Cristo nesta terra. E quem é o pequeno Cristo, ele sabe que ele vai carregar a cruz, vai carregar as perseguições. Mas também o próprio Deus diz: eu vou te ajudar. Aleluia. Você não vai estar sozinha. Glória. Sabe por quê? Porque eu morri na cruz do Calvário, mas eu falei para vocês através da palavra que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saiba de uma coisa: que o próprio Deus, ele habita em nossas vidas. Aleluia. O próprio Deus habita em nosso coração. Ele está no trono,
mas o seu Espírito está aqui nesta noite, nos dizendo que vai fazer. Mas Ele quer, irmão, que nós andamos a cada dia em justiça, Aleluia. em retidão, irmão. Aleluia. Porque também o diabo, ele é astuto. Muitas das vezes o diabo, ele usa pessoas para nos dar conselho errado. Muitas das vezes o diabo, ele usa até pessoas em nossa família para falar palavras ao contrário. Mas eu vim nesta noite te dizer: peça direção a Deus, não tome atitudes ligeiramente, mas peça direção a Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz nesta noite que Ele é Deus e Ele está no controle de tudo. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus está dizendo nesta noite que Ele vai fazer? Glória a Deus. Aí muitos dizem assim: como a sua filha está na prostituição, como o seu filho está nas drogas, como? Mas quando nós olhamos para o céu e vê o universo, vê o sol, vê a lua, vê os animais, nós começamos, irmãos, a sentir uma alegria. Sabe por quê? Porque quem prometeu não foi o homem. Porque o homem pode prometer que vai ajudar a sua família, mas na realidade não vai. Quem vai te ajudar é Deus, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? É verdade, Senhor. Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir Deus mover as águas? Aí você diz: irmão Fernando, o mar vermelho está na minha frente. E agora? Eu quero te dizer nesta noite que o mar vermelho pode estar na frente. Aí você diz: como vou passar para o outro lado? Eu quero te dizer: se Ele não abrir o mar vermelho, Ele vai te dar a capacidade de você andar por cima das águas, mas você vai chegar ao seu objetivo. Glória a Deus. Creia nesta noite. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha o que o João diz: permanece nele e é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? Porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, pastor, ele é o quê? Regenerado. Como eu posso saber que eu sou regenerado? Naquele momento que o pecado aparece e você sente o remorso no coração, você sente na sua mente, nas suas mãos, nos seus pés. Não vai, porque você vai cair no pecado. Mas quem, irmão, não é nascido de Deus, ele peca constantemente. Ele não sente remorso. Ele peca. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado. Porque nós sabemos que todo pecado, pastor, traz o quê? Consequência. Porque um pecado, ele vai chamar outro pecado. Por que, pregador? Porque o pecado, ele corrompe o homem, corrompe a mulher. Se nós notar, pastor, eu acho interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão caiu em pecado, no capítulo 3, no versículo 8, se você notar aí, a Bíblia diz, pastor, que ele não temeu a Deus, ele teve medo. Isso é temor? Não é temor. É totalmente diferente de temor e de medo. Ele teve medo, mas ele não teve temor. Mas quem tem medo, pastor, nos dias de hoje tem medo do pastor saber que está fazendo coisa errada, mas não tem temor a Deus. Porque se tem temor a Deus,
está coberto o seu pecado, acha que está coberto o seu pecado e peca constantemente. Mas se o pastor souber, ele vai me disciplinar. Mas eu quero te dizer nesta noite que o pecado, ele vai ser revelado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não se corrompa. Sabe por quê? Porque a divina semente é o Espírito Aleluia! Santo de Deus. Glória a A Deus! Bíblia diz que o vento, ele sopra para onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, nascido de novo. Porque quem é direcionado pelo Espírito de Deus, irmão, ele tem a mente aberta, ele não se corrompe. Ele diz: Senhor, me dá a direção. Ele não tem prazer no pecado. Aí, irmão Fernando, eu pequei, eu errei. A Bíblia fala, gosto de Bíblia. A Bíblia diz, pode notar aí na sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2, e no versículo 2, pastor, diz: em alguma coisa nós tropeçamos. Ou seja, nenhum de nós aqui dentro é perfeito, mas Deus, ele quer um coração aquebrantado. Assim como Davi disse 3 palavras interessantes. Quando eu estou pregando, eu cito. Primeiro, Davi disse: pequei, Senhor, contra ti, fiz mal perante aos teus olhos. Não retira de mim o teu espírito, não retira de mim a alegria da salvação. Glória a Deus! Você já notou que Davi foi escolhido por Deus, mas Davi pecou, errou, mas ele tinha um coração aquebrantado. E quem tem o Espírito de Deus, quando comete o pecado, tem a concepção que pecou, mas ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um rio pecador, mas eu sei que o Senhor perdoa, porque eu sou falho, sou cheio de defeito, mas eu tenho um Deus que a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica. Aleluia! De todo o pecado. Glória! Sabe por quê, irmão? No capítulo 2, no capítulo 1 e no versículo 9, olha o que João diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos nossos pecados a cada dia, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa, mas quem, pastor, está na prática e se acostumou na prática, ele peca, ela peca constantemente e não está preocupado em pedir perdão a Deus, até pede de palavras, mas o coração diz: amanhã eu vou pecar de novo. Sabe por quê? Porque a prática do pecado corrompeu o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 6 e versículo 12: não reine em vosso corpo mortal o pecado. O pecado é para ser pregado, o pecado é para ser anunciado, porque Cristo está voltando. Aleluia! E Cristo, ele vai fazer a separação. Glória a Deus! Glorificado. Aleluia! Daqui a pouco você vai entender porque eu falei que Deus, ele vai fazer a separação. Mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 3 e no versículo 10, João diz assim: nisto se manifestou os filhos de Deus. Nisto o que? A divina semente se manifestou. Ela foi plantada, ela tem de ser regada. É o que João está dizendo no versículo 10. Nisto se manifestou os filhos de Deus. E os filhos do diabo é todo aquele que não pratica a justiça. Você notou que dentro desse capítulo 3, no versículo 7, ele falou sobre a justiça? Olha o que ele diz: nisso se manifestou os filhos de Deus,
E os filhos do diabo é todo aquele que não pratica o quê? A justiça. Quem é nascido de Deus, ele necessita praticar a justiça. E essa justiça tem de estar pautada na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque João ele continua dizendo: nisto se manifestou os filhos de Deus. O filho do diabo é todo aquele que não pratica a justiça e não procede de Deus, nem aquele que não ama quem? O seu irmão. Aqui João ele não está falando no final o amor do homem com Deus, mas o amor do próximo, para o próximo. Será que nós estamos amando aquele que nos persegue, aqueles que nos maltratam, aqueles que desejam o nosso mal? Eu sei, pastor, que é difícil. Eu sei que é difícil amar aquele que tem apontado o dedo para mim e para você. Mas eu quero te dizer nesta noite que nós estamos na luz, e a luz é Cristo Jesus. Sabe por quê? Quem está nas trevas é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aleluia. Os olhos estão tampados, eles não podem enxergar. Mas eu quero mostrar a vocês nesta noite que nós necessitamos andar na luz. Sabe por quê? Porque nós temos de andar na luz, e esta luz é Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: se dissemos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentirosos, e não praticamos a verdade. Versículo 7, se porém andamos na luz, agora ele aponta. Olha só o que João diz. João aqui estava rebatendo os falsos mestres e os falsos gnósticos. Mas João diz no capítulo 1, no versículo 7, se porém andamos na luz, como ele está, mantemos o quê? Comunhão com quem? Com os outros. Será que você está andando em comunhão com o seu irmão? Será que você está guardando mágoa do seu irmão? Possa ser seu irmão carnal, mas também pode ser o seu irmão espiritual. Porque aqui João ele faz o convite para andar em comunhão. O que João diz: se dissermos que estamos na luz, mantemos comunhão com os outros, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas não adianta nós dizer que está na luz e odiamos nosso irmão. Por quê, irmão Fernando? Porque no capítulo 2, mantenha a sua Bíblia aberta, quem gosta de Bíblia, capítulo 2, no versículo 9, olha o que ele diz: aquele que diz que está na luz odeia seu irmão, até agora está onde? Até agora está na treva. Até nesse exato momento, pastor, é dura a realidade. É dura a realidade. Mas até neste momento está em treva. É o texto. E nós não podemos fugir do texto. Por quê, irmão? Porque essa palavra eu costumo dizer: não dá ibope, não dá audiência, não dá agenda, não dá convite. Sabe por quê? Porque nos últimos dias esta palavra ia dar comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que serão tempos difíceis e não irão suportar a sã doutrina. O evangelho, irmão, não é só dizer Deus está contigo nesta peleja, mas o evangelho é: se conserte, ande em justiça, porque eu quero operar, mas necessita nós reconhecer aquele pecado qual muitas das vezes nós caímos constantemente. Pode ser uma simples coisa, mas Deus ele quer a fidelidade na sua presença. Sabe por quê, irmão? Era onde eu queria chegar nesta noite para finalizar essa mensagem.
Note comigo que no versículo 9, João ele falou sobre a divina semente. Abra suas Bíblias, no capítulo 13 de Mateus. Você vai entender onde eu queria chegar. Capítulo 13, a partir do versículo 24. 13, 24, que fala sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, fala sobre um homem que semeou uma boa semente no campo. Aí eu acho interessante que no versículo 25, ele diz, ele é claro, pastor, é categórico, dormindo os homens, não está escrito e dormindo os homens. Aí é que eu paro, o sono espiritual. Naquele momento que nós cochilamos, é o momento que o diabo ele quer operar em nossa casa, em nossa família. Por quê? Porque nós estamos dormindo, nós estamos cochilando, mas nós temos de entender, irmão, quem semeou a boa semente dentro desta palavra foi o próprio Cristo. E que semente é esta, irmão Fernando? É o que diz, o próprio texto diz, no capítulo 13 e no versículo 38 diz: e o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios é os filhos do maligno. Existem dois pontos aqui. Existem os dois pontos do joio e do trigo. Nós sabemos que o homem ele semeando uma boa semente no campo. Aí a Bíblia diz de dormir nos homens. A Bíblia é clara em dizer dormir nos homens. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que chegando aos servos, se aproxima do seu Senhor. E a Bíblia diz que ele diz: não semeaste a boa semente em teu campo? Ele disse sim, mas foi o inimigo. Foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Aí o servo diz: não quer que nós arrancamos? Aí ele diz: não, deixa para o tempo da colheita. E esse tempo da colheita, pastor, é a consumação do século. O joio é a característica do joio. Se nós estudar o joio, irmão, ele permanece de pé, pastor. Até no tempo da colheita ele está de pé. Mas o trigo não. O trigo ele produz fruto. E este fruto é o fruto de arrependimento. Glória! É o fruto de arrependimento. Glória a Deus. Por quê? Porque ele semeou uma boa semente no campo. O que é o campo? O campo é o mundo. Aí Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 4, sabe o que diz? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós, qual boa semente foi plantada em nosso campo? Foi o joio ou foi o trigo? Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos, irmão, entender Aleluia. que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que semeou uma boa semente. Aleluia. Mas o inimigo, porque chega a um certo ponto, um missionário, e o pastor sabe muito bem que Mateus capítulo 25, se me falha a memória, no versículo 6, aquelas virgens tudinho, elas fizeram o que, pastor? Dormiram. Elas tinham lâmpada, mas 5 delas não tinham azeite. E o azeite simboliza o que, pastor? O Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu te faço esta pergunta. Faça para você mesmo. Não vou convidar ninguém para vir aqui na frente,
Mas feche seus olhos e pergunte a Deus qual semente está no seu coração. Sabe por quê? Porque é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo disse assim, irmão: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Sabe por quê? Porque é uma luta espiritual em seu coração. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele quer ceifar a vida daqueles que estão na presença de Deus. Mas eu vim nesta noite te dizer: a boa semente, que é o Espírito Santo de Deus, tem de permanecer em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós temos de produzir fruto de arrependimento a cada dia. Porque o diabo é sagaz. Chega um certo ponto em sua vida que você cochila, você deixa de meditar na palavra. Chega um certo ponto em sua vida que você deixa de orar. Chega um certo ponto em sua vida que você não tem força de entrar por essas portas. Mas eu vim te dizer nesta noite: se a semente está botada no seu coração, foi a boa semente, o qual o Senhor plantou, que é a divina semente, Ele vai te dar força e capacidade para você vencer toda a tempestade. Deus está falando nesta noite para você ter concepção da semente que está em seu coração, porque nesses dias o diabo, ele vai se levantar e você tem de mostrar que a boa semente, ela cresceu, ela jorrou para a vida eterna. O diabo é sagaz, ele vai em sua fraqueza. Irmão Fernando, eu amo a minha família, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, mas ele não quer vir para a igreja. Os meus filhos não têm força de entrar por essas portas. Os meus filhos estão distantes de mim. Mas eu vim te dizer nesta noite que o Deus do céu, Ele vai guardar, e no tempo certo Ele vai chegar com sua vitória. Que calabachu de Camanai. A revelação desta noite é que Deus vai entregar em tuas mãos. Aleluia! Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu acho interessante, pastor. Eu vou pregando, o Espírito vai dando a palavra. Eu acho interessante que a Bíblia diz: mantenha os seus olhos fechados, conversando com Deus, que Deus, Ele vai revelar nesta noite algo para o seu coração. Glória! Que você necessita. Glória a Deus! Eu acho interessante que a Bíblia diz que aquela mulher, a viúva de Naim, ela ia levar o seu filho para ser sepultado. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele chega àquela cidade. Eu acho interessante que Jesus, ele chegando àquela cidade missionária, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela mulher e se enche de íntima compaixão daquela mulher e diz assim: não chora. Aleluia! Que labachu de Camanai. Aí eu acho interessante que o texto, ele é claro em dizer, irmão, que ele se aproxima daquele esquife. Pastor, a Bíblia diz que ele se aproximando daquele esquife, ele toca naquele esquife e diz assim: jovem, eu te digo, levanta-te. O teu sonho está sendo levantado nesta noite. Creia nesta palavra. Mas o mais interessante, pastor, que a Bíblia é categórica em dizer que Jesus, aquele jovem, ele se levanta e começa a falar. Aí o texto diz assim: e Jesus entregou a sua mãe. Sabe o que ele diz nesta noite para ti? Que ele vai entregar os teus filhos e vai fazer eles um varão perfeito em sua presença. É para quem está no Espírito, irmão. Nesta noite, Deus, ele vai mudar o cenário.
Deus ele vai entregar os teus filhos em tuas mãos. Para você, os seus filhos estavam mortos, estavam longe, distante. Mas eu quero te dizer nesta noite que ele vai entregar na mão deles e vai entregar em suas mãos. Aleluia! Recebo, Deus! Você achava que Deus não ia falar com você nesta noite? Aleluia! A dificuldade eu vim hoje foi grande. Irmão Tota me convidou. Irmão Fernando, bora hoje dar glória lá. Disse, irmão Tota, amanhã eu trabalho, corre. Mas eu digo, se der tempo, eu vou montar meu banco e vou vir. E deu tempo para te trazer esta resposta. Aleluia! Você acha que Deus não vai mudar o cenário? Glória! Eu creio, Deus. Ande em justiça. Mantenha na presença de Deus. Para finalizar, para não perder tempo. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz o que, pastor? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tiago capítulo 3 e o versículo 17 diz que a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é o que? Ela é pura, ela é pacífica. Glória a Deus! Busque sabedoria do céu, que Deus ele vai mudar. Soberano Deus, eterno Pai, a resposta nessa noite chegou, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela confirmação que o Senhor falou ao coração desta mulher, deste homem nesta noite, que Deus ele vai mudar o quadro. O teu filho pode estar nas drogas, na prostituição, mas o Deus que a igreja crê é o Deus que muda a história, muda a trajetória, porque Ele é Deus. Ó Senhor Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, nos despertar para dar justiça e retidão, Senhor, porque nós necessitamos da Tua presença, que a divina semente possa crescer, possa jorrar até aquele grande dia, a qual nós vamos ver o que? A face do Senhor. Aleluia! Amém. Oh, glória! E as palmas glorificam o nome do Senhor. Bem forte para o Senhor, diga glória a Deus. Diga, Senhor Deus, eu recebo esta palavra. Amém? Ainda de pé, irmãos, tá? Nós vamos participar do Põe Água, tá, irmão? Prepara lá, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Irmão Tota, pode ir lá pegar, em nome do Senhor Jesus. Prepara lá o pão, já está preparado aqui, pode ir, irmão, em nome de Jesus. Enquanto isso, você leva os teus pensamentos até a presença de Deus e canta: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz alcança. Eu marquei um encontro com Deus. Bastas que me toque, Senhor, pra minha alma cansar. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Bastas que me toque, Senhor. Se a noite suas mãos me guiará. Bastas que me toque, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da
oração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da... Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui está o pão, meu Deus, aqui está a água, Senhor. Meu Pai, estamos nesse propósito, nesta campanha. O Senhor disse: abençoarei o pão e abençoarei a água, e tirarei do meio de vós as enfermidades, Pai. Pai, nesta noite, Senhor, se revela poderosamente por meio desta palavra que ouvimos, Pai, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, meu Deus amado, e é de acordo com a tua palavra, Senhor. Meu Pai, que estamos na tua casa, Pai amado, quando o teu filho, a tua filha participar, meu Deus, que ele venha participar com fé, Senhor. Da mesma forma, meu Pai, que o Senhor curou aquele cego, o Senhor curou aquele paralítico, meu Pai, que há 38 anos esperava por um milagre, Senhor. Meu Pai amado, o Senhor chegou ali, meu Deus, e realizou o milagre. Então nesta noite, Pai, não é diferente, Senhor. Meu Pai, realiza o milagre na vida desse irmão, dessa irmã. O Senhor disse na tua palavra, Pai amado, Pai querido, que tudo é possível aquele que crê, meu Pai. Então estamos aqui porque cremos, estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe neste lugar, Pai. Então, Deus amado, meu Deus, quando esse irmão, essa irmã participar com fé, meu Deus, que eles venham ser abençoados em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Participa aí do pão e a água com fé na palavra de Deus, nessa palavra que você ouviu, nesta palavra revelada da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Isso agora faça uma oração. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus, Ele quer ouvir a tua oração. Fale com Ele agora. Diga: Senhor, eis-me aqui na tua casa, eis-me aqui na tua presença, Pai. Eu tenho a certeza que eu sairei daqui curado, eu sairei daqui liberto, eu sairei daqui abençoado, Pai, porque, meu Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, esse nome que tem poder nos céus e na terra, o Senhor diz que a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela permanece, a divina semente, ela permanece, Pai, é a tua palavra. Então nesta noite, Pai amado, remove, Senhor, toda obra do maligno, toda obra contrária, meu Deus, que tem se levantado contra a vida desse irmão, contra a vida dessa irmã. Nós lançamos por terra agora. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno, todo o poder do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor te deu autoridade. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Isso, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a falar com Ele agora. Isso profetiza o teu milagre. Quando você chegar na tua casa, você vai ver o teu milagre. O milagre na tua casa, o milagre na tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nesta noite, aleluia, o Senhor está neste lugar. Ele manda você se levantar. Ele diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor, ela vem sobre ti. A glória do Senhor, ela vem sobre ti, meu irmão. Você pode estar passando por um deserto, você está passando por uma escassez, aleluia, mas o Senhor, Ele é o teu Redentor, aleluia, Ele é o teu Redentor e Ele vive, e a sua glória permanece para sempre. Ei, tu chegaste aqui triste. Tem pessoas aqui que chegou aqui triste, desanimada, abatida, aleluia, com tristeza na alma. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, aleluia, que a glória dele vem sobre ti. O poder dele vem sobre ti. A luz do Senhor está sobre ti, meu irmão. Você é filho da luz. Você é filho da luz. E como filho da luz, você também tem direito à promessa. Você tem direito à promessa dele. E a promessa dele foi feita. A promessa dele foi feita
minha irmã, para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Creia nisso, diga Senhor Deus. Diga Senhor Deus, eu creio no poder da tua palavra e no poder da oração, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senta aí só um minutinho, eu vou já terminar. São 9h10, tá? Só vou dar alguns avisos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória. Irmãos, domingo tem culto, tá? 7 horas da noite, culto normal, 7 horas da noite, 6 horas da manhã, eu tô na rádio, tá? 6 horas da manhã, Rádio Piemonte 87.9, eu estou na rádio, tá certo? E os cultos normais, tá, irmãos? Em nome de Jesus, estou orando, tá? Todos os dias, 7 dias de oração, né? Eu estou enviando para você a oração, tá certo? Ora comigo, irmão, porque Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é tremendo. Então, meu irmão, não se afaste da presença de Deus por nada. Davi disse: eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 anos. Então, que você possa estar sempre presente na presença de Deus, na casa de Deus. Amém? Amém? O irmão Antônio faz a oração final. Amém, Júlia? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ser uma futura cantora, louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Faz a oração final. Em nome de Jesus, eu dou a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. Palavra boa da igreja. Palavra que veio do céu, mandada para a boca do pregador de hoje à noite, né? Sobre pecado. Cada um se corrija, grande alás ficarás. Cada um dê conta da sua salvação. Não perca ela por nada deste mundo. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus grande, nós estamos indo para a nossa casa, Jesus. Eu te peço, Deus, que o teu poder acampa teus anjos. De poder a nosso redor, Jesus. Livrai, Senhor, de acidente. Livrai, Deus, do assassino. Livrai, Senhor, do homem sangue frio. Livrai, Senhor, de arma branca. Livrai de bala perdida. Livrai, Senhor, do homem sanguinário. Dá uma noite de sono abençoada e tranquila, Senhor, diante do teu poder. É assim que, ó Deus, que peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, a tua casa e tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, não somente hoje, mas para sempre. E todos que creem digam amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Está encerrado, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você que está em casa, que Deus abençoe você. Até a próxima transmissão, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.